Esse mais poderia ser o Café com Deus Mãe. Amém, gente. Mas estou aqui com a Best da internet e eu tô muito feliz porque, cara, literalmente, eu acompanho todos os seus conteúdos. E, assim, você querendo ou não, eu me sinto sua amiga, sabe? Mas Então, somos. então é muito legal te ter aqui hoje. E é isso, assim. Seja bem-vinda, eu posso te ligar. Muito obrigada pelo convite. Tô ansiosa para nossa conversa de hoje. Assim, eu vou começar com um assunto que, cara, é muito porque eu tive muito essa fase na minha vida e eu vi você falando sobre isso. E eu acho que as pessoas vão se identificar, que é basicamente a era Tumblr. Como isso moldou a sua vida? Porque, assim, eu queria ser tudo o que essa era representou, sabe? Então, imagino que você também. Cara, eu acho que na real isso foi um dos pontapés para eu chegar onde eu tô hoje, porque eu tinha uma irmã mais velha, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? E aí eu via minha irmã mexendo e aí eu ficava, meu, o que é isso? Tipo, é muito legal, é muito cool. E aí, tipo, virei uma jovem viciada em Tumblr. Uma jovem não, uma adolescente, né? Viciada em Tumblr. E o meu Tumblr era bem, tipo, esses escondidos, assim. Ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia nada. E aí eu tinha, tipo, uns reposts famosos assim. E aí eu me achava super famosa e eu ficava o dia inteiro no computador mexendo no Tumblr e a minha personalidade foi moldada com Tumblr, talvez um pouco tóxica, mas foi moldada. Exato. Hoje em dia eu fico, gente, como a gente cresceu com essas influências porque tinham coisas, assim, não vou citar Pesadas, aqui. Exato. canceladas, muito canceladas. Pesadíssimas. E eu ficava É. tipo, nossa, meu Deus, isso que é amor. Gente, hoje em dia, Uma romantização, assim, de algumas coisas, de, né? de tudo. Tinha uma romantização absurda de várias coisas que eu falo hoje em dia, não passaria pelos adolescentes de hoje em dia. Não, ia ser, tipo, cancelado e que bom, sabe? Graças a Porque- Deus, nossa, graças a Deus, assim. É por isso que talvez a nossa geração seja um pouco mais dodói da cabeça. É, eu acho isso também. Mas era legal, era bem legal. Assim, não tem como negar que era muito cool, né? Então, Então, assim, era muito cool. E aí, nossa, eu tava até conversando hoje em dia, essa semana, eu tava conversando com uma amiga, a Ju Serrano, sabe? E aí eu falo, amiga, você era o meu ícone do Tumblr, você era, tipo assim, tudo que eu queria ser. Eu tava falando que ela e a Gil Ferrarese, sabe? eu amo ela. Então, a Gil Ferrarese falou assim pra mim, Ana, você é a minha substância. Aí eu falei, meu Deus, meu sonho, era tudo que eu queria. Tudo que eu queria escutar nessa vida. Era tudo que eu precisava. Estou pronta para sugar toda a sua juventude. Socorro, eu amei. E é muito bizarro, assim, né? Até falando sobre gerações mesmo, eu acho que, mais uma vez, assim, até por a gente ter idades parecidas, eu tenho 24, a Ana tem 25. 5. Ah, eu já ia te dar um ano a mais, porque a gente estava conversando antes Falta de 2 começar. semanas. Uma pisciana nata. E, assim, falando sobre gerações mesmo, eu sinto que a gente tem muitas questões, assim, até, cara, pensando em qualidade de vida, como a gente vai se estabelecer, pensando na nossa moradia mesmo, sabe? Em como a gente vai se manter nesse mundo, porque tá super insustentável. Então, assim, eu queria muito um relatório seu do que você acha sobre ser geração Z e do que é, tipo, a impressão que as pessoas têm dessa geração, sabe? Cara, sinceramente, eu amo ser geração Z. Eu também. acho a gente super incrível. Ao contrário do que as pessoas falam, que a geração Z é muito mimada. Realmente, eu acho que é mesmo. Mas, assim, eu acho uma geração muito aberta. Eu acho uma geração mais empática do que os millennials. Me desculpa, millennials. Mas eu acho uma geração mais empática. Mas, assim, eu sinto que a nossa geração tem uma cultura de produtividade, e isso a gente já viu em vários artigos e tal, que eu acho meio bizarro, assim. E eu vivo muito isso. E eu trato muito isso na minha terapia, porque dá pra ver que eu sou uma pessoa enérgica e que eu falo muito, que eu nunca paro, mas é o tempo todo. E eu acho que é um pouco incentivado também pelo o excesso do consumo que a gente tem de informação e de a necessidade mesmo de pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me manter, eu preciso trabalhar, eu preciso. E isso que eu acho assim uma dualidade da galera fala assim, nossa, a geração Z não gosta de trabalhar e tal, assim. Eu acho que a gente tem tanto esse negócio de produtividade na cabeça e tal que chega a ser insustentável. Não, exato, assim, eu às vezes me estresso um pouco porque, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, às vezes até num nível não tão saudável, sabe? Eu não.
Enfim, assim, eu sou meio millennial, às vezes, com algumas coisas, porque eu tenho irmã mais velha. Mas, assim, eu gosto realmente e, tipo, eu acho injusto quando as pessoas falam, não, porque a geração. Mas mesmo assim, sabe? Tipo, tudo bem, eu sou assim. Mas muita gente da nossa geração, eu consigo entender por que que a pessoa não tá tão afim de ficar 7, 8 horas presa no escritório, depois para passar 2 horas para chegar na casa dela, que é sei lá onde, sabe? Porque a gente não consegue pagar um aluguel muito perto Nossa, da nossa casa. E aí, tipo, vira uma bola de neve, porque, cara, essas pessoas, não é que elas não querem trabalhar, mas vocês estão dando condições pra gente fazer as aham, coisas, sabe? Tipo, exatamente. Não, eu falo, gente, eu não gosto de trabalhar porque eu não gosto de trabalhar muito, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sim. acordo todos os dias muito feliz. Eu, assim, quando eu vou fazer as coisas, eu acho que tem um pouco disso também na nossa geração. É, tudo tem que ser perfeito. Assim, tudo tem que ser perfeito. Eu sou muito sistemática com o horário, você viu? Eu cheguei meia hora antes. Eu amei. Nem eu tava pronta e eu amo pontualidade. Eu sou muito sistemática com o horário. É que eu sou uma pessoa sistemática. Sim. E aí, eu falo, eu acho que as pessoas cobram demais da nossa geração, assim. E eu fico chocada, principalmente o meio de comunicação, o meio artístico. É um meio que, querendo ou não, explora muito a Não, galera mais nova. demais, Né? demais. Tipo, são salários bizarros, assim, para uma jornada de trabalho imensa. E aí ficam assim, nossa, meu Deus, mas os de geração Z não gostam de trabalhar. Gente, me desculpa, aquilo não é trabalho, não. Aquilo é quase uma exploração. Só quem foi estagiário nessa geração sabe do que a gente tá falando, porque, cara, você faz o trabalho do estagiário, aí você faz do produtor, você faz da outra pessoa, sabe? Tipo, quantas vezes eu passei, igual eu tinha te contado, né? Eu trabalho com comunicação. Uhum. Então, assim, quantas agências eu trabalhei que, tipo, você absorvia 5 funções e não estava suficiente, sabe? Tipo, e você tinha que ir presencial e não sei o quê, e, tipo, para ganhar nada às vezes, assim. Não nada, mas assim, para não ganhar um salário Você não que paga faz um aluguel. sentido. Exatamente. Você não consegue pagar um aluguel perto. Porque, assim, beleza, você vai trabalhar igual uma condenada, então pague um salário que eu consiga pelo menos morar perto do trabalho, né? Mas isso não acontece, obviamente. Não acontece. E, cara, é muito complicado, assim. Até quando a gente pensa nesse mundo de influenciadores, assim, tipo, tem muitas marcas que, obviamente, não fazem isso. Mas rola muito isso também das marcas, às vezes. Não das marcas, mas das agências e etc. Tipo, entender, não quererem pagar por um serviço, sabe? Ou não quererem, tipo, entender que por trás daquilo realmente tem uma produção, sabe? Que é um trabalho e que demanda tempo e assim, obviamente é o trabalho dos sonhos, sabe? Mas que, Mas tipo, tudo tem que um é trabalho é carinho. chato, gente, sabia? Tudo que é trabalho. Tudo porque é compromisso. E tudo que você tem compromisso, querendo ou não, é chato, né? E uma hora cansa. E uma hora cansa. Mas existe uma dualidade nisso, sabia? A galera reclama muito, e justamente, tipo assim, é muito justo a galera reclamar de, tipo, nossa, as marcas querem pagar muito pouco, sei lá, ela não quer fazer permuta. E eu entendo, tipo assim, tanto que hoje em dia eu não trabalho com permuta, eu bato muito o pé, tipo assim, cara, beleza, eu sou flexível com algumas marcas, com trabalhos, com ações que eu acho que vão ser legais, mas tem coisas que eu não sou flexível com o valor que eu cobro. Mas tem também o ponto de que você tem credibilidade suficiente para cobrar esse preço? Sim. Porque hoje em dia, eu estava conversando isso com uma amiga, né, que tem uma onda agora de vídeos na internet, de tipo assim, só comece, olha o tanto de coisa que nós ganhamos, olha, nossa, você só precisa começar. Gente, não é só começar, tá? Tipo, não é só começar. Não é. Tipo, e isso ilude as pessoas porque não é todo mundo que vai conseguir. Fora que E tá isso super frustra. saturado esse meio digital, gente. Tipo, assim, sendo franca, é muito legal trabalhar com isso, sabe? Assim, quem tem acesso, sabe, tem muitos privilégios, muitas coisas legais. Mas hoje em dia tem muita gente trabalhando com isso. Assim, e eu posso comparar com a minha profissão mesmo, sabe? Profissão, tipo, igual você trabalhando com moda. É a mesma coisa. Por ter muita gente trabalhando num segmento que é muito fechado, às vezes, não quer dizer que você vai conseguir do dia pra noite, sabe? Pode Exato. ter um caso, sabe, de alguém que conseguiu. Mas realmente, assim, tá rolando muito essa onda. E não é que eu reviro os olhos, porque em parte eu fico, legal, você tá incentivando É um outras incentivo, pessoas. ok. Mas
Mas não é real também, porque a pessoa também sabe que pra chegar lá não foi assim. Não, e tipo assim, nem todo mundo tem a mesma realidade que você, entendeu? Tipo, você tá vendendo uma realidade que beleza. Às vezes você tinha um pai, uma mãe ali que pôde te dar um suporte para você chegar onde você chegou. Tipo, beleza, você não tinha nada, você não tinha uma marca te apoiando, você não tinha seguidores, mas muitas vezes você tinha tempo, porque tempo é dinheiro. Você não precisava passar um tempo em uma jornada de trabalho. Ai, E você está incentivando uma pessoa que, às vezes, tipo, o salário dela de estagiário ajuda a casa inteira, sabe? Então, é isso que eu falo, que às vezes a gente precisa ser muito responsável nas coisas que a gente posta, porque não é tão simples assim trabalhar com a internet, gente. Tipo assim, eu comecei fazem 5 anos, desde o meu primeiro vídeo. Tipo, eu só tive coragem de largar, tipo, o meu emprego há um ano atrás. Tipo, que eu falei assim, não, realmente, eu acho que agora dá pra eu largar e viver disso. E eu ainda larguei assim, ó, tipo, insegura. Com medo, né? Com medo. Porque é instável. E é o que a gente estava falando sobre marcas, assim. Pode ter um mês que você vai conseguir fechar 7 publicidades e vai ser ótimo. Mas quem garante que no próximo mês isso vai aparecer? Porque é instável. Não, não, é muito instável, né? Normalmente, janeiro, a gente fala que é um mês, tipo assim, meu, a gente nem conta com janeiro, porque é um mês que quase não aparece trabalho. E para mim, esse ano foi diferente, assim. Mas é isso, tipo, você tem que saber muito bem que você também precisa ter uma disciplina ali financeira. E outra, uma coisa que eu converso muito assim com as minhas amigas é exatamente sobre isso, sabe? Sobre saber o seu valor. Existe isso também. Porque como tem gente que quer cobrar demais por um serviço que talvez ela não tenha credibilidade, tem gente que fica tipo assim, amiga, pelo amor de Deus, cobra mais, você está cobrando muito barato, tipo. E as marcas claramente sabem, e marca sabe. A marca nunca vai falar assim, ó, você está cobrando muito barato, vou te pagar mais. Óbvio que não. Sim. Óbvio que não. Ninguém faz isso, né? Tipo. Não, e tipo, e as pessoas não sabem muito bem como se precificar, sabe? Tipo, é por seguidor? Não é por seguidor. Hoje em dia, eu não acho que seja mais por seguidor. Porque tem gente que tem milhões de seguidores e, tipo, não fecha publi. Vive só de tigrinho. Então, tipo, eu não acho mais que seja por seguidor hoje isso também, Sim. sabia? Não, eu também acho que não. Porque, cara, por exemplo, você citou a Giovanna Ferrarese. Ela é uma pessoa, assim, super reconhecida na internet e tudo mais, mas ela, sei lá, não tem, sei lá, 80 milhões de seguidores no Instagram dela. E mesmo assim, ela é uma pessoa que faz publis consistentes, que são legais, que são pensadas, sabe? E isso, às vezes, tem muito mais valor do que, sei Não, lá, você total. entregar pra, tipo, 1 milhão de pessoas que não tem a ver com aquilo que você tá vendendo, sabe? Não, hoje a Giovana é referência no Não, ela é mercado de incrível. publi e ela não tem, acho que, nem 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, tipo assim, cara, a própria Silvia Braz, assim, ela tem menos seguidores do que muita gente. E também, tipo assim, isso não tem nada a ver. E é isso que, às vezes, tipo, sei lá, uma marca vem me chorar alguma coisa pra mim. Eu falo assim, gente, desculpa, tipo, eu criei uma comunidade que foi muito difícil de eu criar. Tipo, por mais que eu seja uma pessoa que eu não tenho muitos seguidores, eu tenho um público muito fiel. Tipo, a minha comunidade é muito próxima à minha. Eu abdico de muitas coisas. Tipo assim, eu abdico da minha privacidade. Porque Sim. eu exponho a minha vida. E isso porque eu gosto de dividir a minha vida com as minhas seguidoras e sentir elas mais próximas de mim. Tipo assim, eu estudei. Então, tipo, querendo ou não, as pessoas acreditam em mim. E óbvio, né? Você não precisa ter se formado nem nada para você ter credibilidade quando você vai falar de um assunto. Mas isso, para mim, as pessoas veem como um selo de tipo, caramba, olha, ela se formou numa faculdade legal, então talvez seja interessante ouvir. E eu sinto isso, sabe? De que as pessoas acreditam quando eu falo algo sobre moda. Porque também eu tento trazer reflexões, tipo, que as pessoas vejam que, cara, eu dedico a minha vida a isso. Tipo, eu dediquei muitos anos da minha vida, desde antes da faculdade. Tipo, mesmo antes da faculdade, eu já dedicava a minha vida a estudar sobre moda. Então, eu construí tudo isso durante muito tempo. Eu falo, eu não vou me vender, tipo, por pouco, sabe? Sim. E você tá certíssima, mesmo. Que bom. E assim, amiga, como foi pra você a decisão de morar no centro? E isso é uma pergunta até pessoal, assim, aproveitando esse podcast. Pode perguntar, gente. Eu sou um livro aberto. Então, o que rolou? Os meus pais eram de São Paulo. Eu fui criada na Zona Norte de São Paulo. E aí, tipo, há uns 6 anos atrás, por aí, eu estava no começo da faculdade, uns 6, 7 anos atrás. Meus pais cansaram de São Paulo. E aí eles falaram, a gente vai mudar. Só que eu queria fazer faculdade.
E aí, na época, tipo assim, meus pais falaram, tipo, ou a gente vai pagar a faculdade, ou a gente vai pagar um lugar pra você morar. E aí, eu continuei morando com a minha avó. E aí, quando eu terminei a faculdade, aí eu já comecei a trabalhar e tal. E aí, eu arrumei um trabalho bem legal. Aí, eu falei, bom, preciso achar um lugar pra morar, né? E aí... Nossa, essa história é muito doida, cara. Porque eu nunca sonhei em morar sozinha, nem nada do tipo. E foi bem na época que eu tinha terminado um namoro muito longo. Essa história é muito boa. Tá. Mas a gente pode falar disso depois. Mas, enfim, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu tinha acabado de terminar esse namoro. Eu tinha terminado a faculdade. Aí uma amiga minha falou, recapitulando a história, né? Uma amiga minha falou assim, olha, vem passar uns dias aqui comigo porque você está muito triste. Aí eu falei assim, não, beleza, eu vou. Nessa mesma semana, me chamaram para essa entrevista desse trabalho. Aí eu passei na entrevista. Aí eu falei, olha, é um sinal divino falando para eu ficar aqui em São Paulo mesmo. Aí minha amiga falou, não, pode ficar aqui um tempo. Cara, e esse apartamento da minha amiga era um apartamento super legal, ali na Zona Sul. Mas era tipo um quarto e sala e cozinha. Aham. E uma cama de casal. A gente dormia na Dormia mesma cama. juntas, tá. Aham. A gente passou 3 meses dormindo juntas. Fofas. E a gente nunca brigou. Foi, tipo, maravilhoso. A gente ficou muito triste quando a gente se separou. Mas... Aí eu comecei a procurar um apartamento. Então, gente, a gente teve uma imprevisto aqui. Mas... Então, meu irmão morava no centro. E aí eu falei, bom, eu preciso morar perto de alguém, assim, né? Sei lá também. Aí, tipo, aí eu marquei de visitar uns apartamentos. E aí eu encontrei o apartamento que eu moro hoje em dia. E eu cismei com esse apartamento. Falei, visitei os. Falei, pai, eu quero morar nesse apartamento. Pois bem, aí mudei pra lá e aí é perto, tipo, de tudo ali no centro. Isso é muito bom. Por isso que eu tô te perguntando. Eu sou a maior defensora do centro do mundo. Aí o povo fica assim, é cheio de doido. Ué. Mas, gente, remédio pra maluco é um maluco e meio. Eu juro pra vocês. Nunca, tipo assim, óbvio, gente, tem assalto no centro. Tipo, todo mundo sabe que tem furto no centro. Mas, tipo assim, eu nunca vi. E se um dia você sofreu um assalto, alguma coisa assim, me perdoa, assim. Mas, gente, eu nunca vi, tipo, uma coisa absurda, sabe? Tipo, eu já vi, tipo, furto. A galera da O bicicleta. seu caso com o carinha da bicicleta. O cara da bicicleta. Mas, gente, ele é esperto. Ele não me rouba porque ele sabe que eu moro ali. Ele sabe que eu vou dedurar ele, entendeu? E aí, tipo assim, aí eu olho pra ele olha pra mim e ele não me rouba. Simples. Mas é isso que tem lá. Tipo, eu nunca vi nada além disso. Já tem uns doidos gritando na rua. O meu prédio acontece 1 milhão de coisas, né? Mas aí é coisa de gente doida mesmo. Porque tem muito jovem no meu prédio. Então, assim, por que eu tô perguntando isso? Porque, cara, realmente a gente tem esse estigma, sabe, de que morar no centro é um lugar perigoso, principalmente se você é mulher morando sozinha, sabe? E foi uma coisa que eu passei recentemente quando eu escolhi me mudar e tal. Literalmente fui pra São Caetano, que é, assim, afastado, sabe? Porque eu, sei lá, queria me sentir mais segura. Então é muito bom, sabe, escutar a experiência de alguém que mora no lugar. Tipo, não é seguro? Seguro não é. Mas, tipo assim, onde eu moro... gente, todo mundo sabe que eu moro perto do Minhocão, né? Bom, Sim. todo mundo sabe, não tem problema nenhum falar isso. Enfim, eu moro perto do Minhocão. E, assim, ali tem de tudo. Mas, sei lá, eu gosto muito. Eu gosto muito de ir pro Minhocão de fim de semana. Então, tipo, pra mim, os prós ainda valiam menos do que os contras. Mas, assim, é uma situação triste que acontece ali no centro de São Paulo. Tipo, tá abandonado. É nítido que o centro de São Paulo tá abandonado. Mas, tipo, tudo que eu vou também, os rolês que eu gosto são no centro. As cafeterias, livrarias, tudo que eu gosto de fazer é ali no centro. Então, pra mim, fazia mais sentido morar ali perto. Sim. E agora, me conta a história que você ia me contar, antes da gente entrar nesse assunto. Que você falou que era uma história muito boa, que a gente poderia voltar depois. Não, é porque a gente tava falando desse negócio de morar sozinha e tal. E, gente, tipo assim, ao contrário do que as pessoas pensam, eu já até falei sobre isso. Eu era uma pessoa muito diferente. Muito diferente. E aí, tipo assim, eu era tipo assim, nossa, meu sonho era ser uma mulherzinha do yoga com filhas e casar. E, tipo, basicamente, eu e meu ex-namorado, a gente terminou porque eu queria casar e ele não. Mas você era super nova. Exato, foi por isso que ele terminou, né? Só que na minha cabeça eu não entendia que eu era super nova. É Sim. porque eu tive uma criação muito diferente. E seus pais sempre foram casados, né? Sim, tipo, a minha irmã casou com, sei lá, 23 anos. Eu tinha, na época, 23. E aí eu ficava por ele. Você se comparava, querendo ou não? Exato, eu ficava...
baby, a gente precisa casar. E aí ele ficou tanto nisso, tanto nisso, tanto isso. Aí um dia ele falou, tipo, olha... E aí, tipo, nessa, gente... Na minha cabeça não existia uma outra possibilidade, porque a gente namorava há muito tempo. E tipo, se conhecia há muito tempo. E eu falava, tá, mas eu nunca tive outros planos. Tipo, o que eu faço? Aí o primeiro passo foi, tipo, ir pra casa da minha amiga e... Tipo, o que eu faço? Eu virei pra ela e falei... Tipo, a única Não, eu coisa... imagino a sua, tipo, literalmente confusão mental. Deve ter sido muito difícil. Muito, porque eu tinha acabado a faculdade. Eu tinha literalmente acabado de acabar a faculdade. Aí eu terminei meu relacionamento. Eu não sabia onde eu morava. Eu não tinha emprego. Aí, nisso tudo, eu falei assim, gente, eu vou ter que morar sozinha, né? Que aí foi tudo isso que aconteceu. E aí, tipo, eu me descobri, assim, eu me descobri outra pessoa, tipo, as coisas começaram a dar certo na internet. Eu lembro que eu trabalhei 1 ano nessa empresa, que eu arrumei esse emprego, que foi super legal e tal. E aí, em paralelo, eu já era influenciadora. Aí, no final do ano, eu larguei a empresa. E aí fui trabalhar com a internet, e aí eu comecei a viajar com as minhas amigas, que era algo que eu nunca, tipo assim, planejava. Todos os meus sonhos envolviam ele. Isso é muito doido, porque é totalmente o contrário do que eu converso hoje com as minhas seguidoras. Porque eu não quero que elas sintam a mesma dor que eu senti, entendeu? Sim, Tipo, e não em ter partes sonhos. é você, tipo, entendendo o que você passou e repassando isso para as pessoas para, tipo, elas não tenham a mesma dor, né? Exato, tipo assim, porque na minha cabeça... E são coisas que a gente não pensa, tipo assim... Quando a gente está com alguém, a gente não pensa em criar sonhos separados da pessoa. Tipo, isso não quer dizer que isso é um pensamento pessimista, que Sim. você não vai estar com a pessoa um dia, nem nada disso. Não, mas é porque a gente precisa ter sonhos individuais. Porque também, se algo acontece, como aconteceu comigo, você não fica tão perdida na vida. Mas, para mim, de algum modo, assim, foi importante. E eu descobri coisas muito legais sobre mim, assim. E eu descobri muitas coisas legais sobre a vida que eu nunca imaginei. Tipo, morar sozinha, assim. Meus pais falavam, cara, uma filha minha morar sozinha. Não, tipo, você precisa casar, tal. E eles não tinham o que fazer, né? Não tinha mais namorado, eles não moravam mais em São Paulo. Aí eu fui morar sozinha. Fui viajar com os meus amigos, fui viajar com as minhas amigas, fui curtir um carnaval pela primeira vez. E é tipo, também é você meio que realizando os desejos que você sempre teve, mas percebendo que você pode fazer isso sozinha ou com outras pessoas e de uma Exato. maneira melhor. Exato, e na minha cabeça não ia ser tão legal. E, tipo, é legal sim, tipo, é tão legal quanto. Porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. Então, isso que é diferente, assim. Que eu não sou mais a mesma pessoa, porque durante esse tempo todo, eu criei uma nova história, sabe? E isso foi muito legal. E uma coisa que eu vejo você sempre falando nos seus conteúdos é sobre sua idade. E, tipo, você acha que de alguma maneira, até por você ter tido essas expectativas, tipo, com 23 anos eu vou casar e tal, isso ainda fica no seu subconsciente? É uma coisa que eu lido muito na terapia, gente. Eu sou muito mal resolvida com a idade. E eu tento projetar para as minhas seguidoras, porque é algo que eu falo para mim também diariamente, tipo assim, você é jovem, você tem 25 anos, calma, tipo, mas é algo que eu tenho muita dificuldade de lidar comigo mesma, assim. E eu falo abertamente para as pessoas, a idade para mim é um problema. É muito doido isso, assim. Tanto que eu sou muito vaidosa. Eu sou muito vaidosa. Mas, sei lá, e eu também... Meu irmão me ensinou muito sobre isso também. Porque meu irmão é 11 anos mais velho que eu. E aí, no mesmo ano que eu terminei o namoro, meu irmão terminou um casamento de 10 anos, acho que era. E aí saía eu e meu irmão. E aí eu ficava... Ele é muito jovem. Aham. E aí, hoje em dia, isso me ajuda muito. Tipo, hoje meu irmão já casou de novo, que ele é super apaixonado e tal. E aí, mas eu fico tipo, nossa, dá pra gente ser jovem, sabe? Mesmo a gente não achando que dá. Isso é bom. Você tem uma coisa muito parecida comigo, porque no meu prédio, as pessoas também são muito doidas. Tipo assim, teve um dia que acabou a luz e rolou, tipo assim, uma pegação geral, assim, em nome de ter acabado a luz. Eu não tava lá, eu namoro, eu me sinto real uma senhora. Nossa, ninguém me convidou. Sacanagem, brincadeira, gente. E eu também chamo meu prédio de Jambalaya, porque, cara, Meu. é só atrocidade que acontece naquele De prédio. novo E no eu prédio. amo, tipo, no dia É muito seguinte bom. eu vou tomar café na casa da minha vizinha e eu fico assim. Eu também. Me conta tudo. Eu fico assim com a minha vizinha. Não, meu, e esses dias eu desci pra buscar encomenda. Olha isso, eu desci pra buscar encomenda.
7h30 da manhã. Tipo, já não é um horário que eu acordo normalmente. Eu acordo, tipo, umas 9. Só que eu tinha um trabalho pra fazer, que tinha que entregar de manhã e tal. Eu falei, eu vou acordar bem cedinho hoje. Aí, 7h30 da manhã, eu fui e falei, vou aproveitar de começar o dia pegando minhas encomendas. E aí, tipo, as encomendas no meu apartamento é no -1. E tem, tipo assim... E aí, eu ia passar no mercadinho do meu prédio, que é no 0. Aí, eu falei, eu vou de escada. Quando eu subo a escada, tem uma pessoa deitada, assim, tipo, que eu vejo só os pés, assim. Eu falei, Bem tranquilo, né? caramba, o que é isso? O que é isso? Aí quando acendeu a luz, porque aí eu não sabia se eu voltava, se eu ia. Acendeu a luz. A moça que trabalha no prédio estava deitada assistindo série na escada, gente. Ela estava dando gato no trabalho. Juro. Não, já ouvi porteiro que dorme, etc. Tudo bem, isso faz parte. Ela Mas estava agora, deitada, essa é uma assim, ó. nova modalidade. E aí ela virou assim pra mim. Ai, desculpa. Ela com a série, assim, ó. Juro. Não, eu acho muito incrível, assim, porque cara, é simplesmente maravilhoso ter histórias no prédio, porque alimenta a fofoqueira interior, Sim, sabe? cara, eu amo demais. Eu falo, nossa, eu acho que eu nunca quero me mudar daqui por causa disso. Mas eu vou ter que me mudar já já. Eu espero por um prédio parecido. Por quê? Porque não cabe mais nada no meu prédio, amiga. Tipo, o meu apartamento tem 38 metros, gente. E aí, ao invés de uma mesa de jantar, eu tenho uma arara de roupa. Então, Ah, tá. tipo, Eu compartilho, eu sei como é esse sentimento, mas, Aham. tipo, aí você quer um espaço maior pra você. tipo, até pra eu gravar e tal. Porque como eu trabalho o dia inteiro em casa, Uhum. tipo... E aí, agora tem a Leona também. Sim. Aí eu fico, tipo assim, não dá. Tem que ser um apartamento um pouquinho maior, aí eu vou ter que me mudar. Mas eu espero continuar no centro. Queremos dicas do centro e Eu não novas quero histórias. deixar de ser uma diva do centro. E, assim, amiga, uma coisa que eu sempre vejo você falando também é a sua relação estável e não estável com esportes e hobbies. Ai, gente. Nossa, que assunto delicado. Não, mentira. É que eu amo muito esportes, né? Só que a minha relação, ela não é estável. Por quê? Porque eu nado na Zona Norte. Você tá brincando que você vai do centro até a Zona Norte Vou. só pra nadar? Vou, porque eu gosto da piscina lá de onde era perto da minha casa. E lá, perto de onde eu moro, só tem uma academia que tem piscina. Agora abriu a piscina do Pacaembu, aí eu vou poder ir. Mas, tipo, onde eu moro, só tem uma academia que custa R$ 850 a mensalidade pra poder nadar. Gente, Eu falei, tô fora. não faz Nossa, mas não faz sentido isso, faz? Não, é academia de gente rica, né? Aí eu Exato. falei, hein? Não tô doida ainda. Tá, então você vai. Mas assim, você pratica esporte umas 3 vezes na semana, certo? Quando dá, sim. Mas ultimamente não tá dando muito, porque eu tô trabalhando muito. Mas normalmente sim. Eu gosto muito de praticar esporte, mas eu odeio academia, né? Tipo assim, eu odeio academia. E aí eu me sinto até meio, tipo assim, por fora, assim, da galera de hoje em dia. Que eu fico, nossa, todo mundo corre. A todo mundo vibe faz- de wellness e tal. Total. Aí eu fico, tipo, nossa, será que eu vou ser uma velha pelancuda e todo mundo vai estar, tipo, inteira? Mas. Logo você que é super preocupada com. Exato, mas aí a minha nutri disse que não. Porque ela só falou que eu não vou ficar, tipo, maromba, né? Mas, eu não ligo. Pra isso eu não ligo. Cara, é muito real isso, assim. Tipo, eu não gosto de fazer esporte. Assim, eu não gosto. Nem de academia? Não, amiga, não gosto. Assim, se eu puder ficar sentada aqui até amanhã, eu tô ótima, Amiga, sabe? tudo. É sobre. Mas, assim, eu fiz balé por muitos anos mesmo, lá na Zona Norte. Ai, acho chique. E eu também não gostava. Nossa, mas não gosta de nada também. Não gosta de mexer esse corpo, bicha. Vai jogar um xadrez, então. Sim. Mas, assim, eu tenho gostado de fazer pilates. Só que Acho tudo. Eu gosto do Pilates não também. é uma delicinha, É tudo. assim. Porque Porque é deitado, né? Por isso que você gosta, né? É tipo um Exato. esporte deitado. E, cara, eu me cobro muito, porque, tipo, não, assim, é muito importante, eu sei, fazer academia e tal, pra saúde, até saúde mental. Eu vejo o quanto isso tem me ajudado a ficar menos doida, sabe, no dia a dia, assim. Acho que de, sei lá, regular meus hormônios, eu me sentir mais tranquila mesmo. Mas também é, assim, uma pressão estética do meu corpo, sabe? De, assim, de me comparar, sabe? De ver que... Nossa, eu me comparo demais. É eu terrível. me comparo demais, gente. Eu sou a pior pessoa pra ser incentivadora, ser positiva com vocês, porque eu sou péssima nisso. Mas eu me comparo demais. E, tipo assim, por exemplo, eu não me sinto. Não adianta. Eu não me sinto bem indo pra academia. Eu posso malhar o quanto for na academia. Depois, tipo, eu não me sinto feliz. Por quê? Porque eu odiei passar uma hora do meu dia naquele lugar que eu odeio. Aquele ambiente hostil.
Eu Sim. não gosto de academia. E que tá todo mundo meio que, assim, desculpem pessoas que amam academia, mas tá todo mundo meio que se exibindo o tempo todo na academia, Exato. sabe? Ai, nada a ver. Ai, gente, eu acho academia cafona. Mas É muito cafona. Mas, tipo assim, eu vou porque tem que ir de vez em quando. Sim. Mas o que eu sinto do endorfinar, assim, ó, é quando eu faço um esporte, tipo, nadar. Aí eu nado, até. Porque eu tenho isso, né? Eu penso muito. Então, tipo, na academia eu não consigo parar de pensar. Não, eu não sei como as pessoas falam assim, ou até, sei lá, outros esportes, tipo, cara, não existe isso pra mim. A minha cabeça não para de pensar, tipo, ai, nossa, eu fui pra academia, voltei tão energizada, Tenta natação. tão... Porque Tá. você enfia a cabeça embaixo d'água e você precisa coordenar as braçadas. E, tipo assim, se você, um segundo, para de Você- pensar nas braçadas, você parece que você tá se afogando. Então, tipo assim, você passa, sei lá, 1 hora ali só pensando em braçada e bater pé, braçada e bater pé. Por isso que eu gosto. E uma vez eu vi você falando sobre, tipo, sair da sua zona de conforto e tal, e assim, passar vergonha mesmo e tentar coisas novas, e, tipo, foi até assim que você começou na natação, né? Aham. Eu ia te perguntar, tipo, tem alguma coisa que te deixa envergonhada? Tipo, Cara, alguma acho que coisa... essa foi a pergunta mais difícil da minha vida. Alguma coisa que me deixa envergonhada? Cara, sabe uma coisa que me deixa envergonhada? Isso vai ser meio ridículo. Mas, tipo assim, não, é tipo quando eu tô com alguém, sei lá, tô num grupo de pessoas, ou tô com alguém que eu não conheço muito, tipo, sei lá, levo um amigo, e a pessoa, tipo, meio mal educada. E aí, Ai, tipo, sei lá, ou, sim. tipo, sei lá, a gente foi comer na praça de alimentação e a pessoa deixou a bandeja. E aí, tipo, não é uma vergonha alheia, tipo, que você tá querendo dizer. Não, mas é uma coisa que eu fico meio envergonhada, que eu fico, tipo assim, gente, desculpa, eu não ando com ele, tá? Ele não é meu amigo. Eu tenho vontade de fazer isso. Mas, assim, vergonha, tipo assim, vergonha alheia. Gente, eu não sinto vergonha de nada. Tipo assim, se você falasse assim, ai, Ana, precisa arrancar a roupa aqui agora. Eu arrancava. Tipo, não consigo pensar em nada assim. Ah, eu achei diva e adorei o exemplo, porque Deve ter alguma realmente... coisa. Deve ter alguma Sim. coisa que eu sinto um pouco de vergonha alheia, tipo, das pessoas. Eu sinto muito vergonha alheia, tipo assim, cringice, assim. Eu fico, tipo, Porque não deixa de ser uma coisa sobre você também. No fim do dia, tipo, é a pessoa que você está se associando, assim, a pessoa que você convive e que você compartilha valores, porque a amizade é isso também, né? exato, total. Não, exato, e eu tenho muito medo disso, tipo assim, das pessoas pensarem que eu sou igual. Uhum. Porque a minha mãe já me dizia, né? Diga quem andas que eu direi quem você é. Aham. E aí eu falo, gente, eu não sou mal educada igual fulano aqui, não, tá? Sim. Ele que é a mãe dele que não criou direito. Eu tenho vontade de falar isso, às vezes. Mas de cringice, assim, tipo, nossa, vergonha alheia, é muito difícil. Tipo, eu sinto dos outros, eu não. Mas isso é ótimo, até pra sua profissão, tipo, você tá sempre confortável Mas existe na sua um própria ponto. pele. Existe um ponto, tipo, nós, como mulheres solteiras, a gente, às vezes, precisa saber a hora de parar. A gente, às vezes, precisa saber a hora de parar. Eu não sei a hora de parar de passar vergonha na internet. Então, tipo assim, eu fiquei agora, caramba, meu ex-namorado terminou comigo, ferrou. Ferrou, porque eu não, tipo assim, eu não sou uma mulher misteriosa, eu não sou nada disso, tipo, na internet. Eu sou cringe. Tipo, eu sou, tipo, porque eu não tenho vergonha de nada. E aí, eu deveria sentir um pouco mais de vergonha, às vezes, das coisas, eu acho. E você já teve algum problema de, por exemplo, você compartilhar... Porque você compartilha, tipo, histórias dos seus dates e experiências que você teve com caras e etc. Tipo, você já teve algum problema de você... De contar um negócio e a pessoa, tipo, e aí, minha querida, você tá falando de mim? Já, gente, vários. As Vários. pessoas são muito E eu afetadas. continuo. Já teve um que falou que ele não sabia que eu fazia TikTok. E aí eu contei, né? Tipo assim, eu acho melhor contar, tipo. É prudente, pelo menos, né? É prudente, porque. É sei tipo a lá. versão brasileira de uma música da Taylor Swift. Exato. Não, e aí eu contei pra esse cara, assim. Aí, tipo, eu já tava meio. Assim, porque ele tinha a minha altura. Aí eu já ficava, calma, que você é um homem baixo. Você precisa saber o seu lugar. Mas aí eu falei pra ele, ele falou assim, nossa, se um dia você fizer um TikTok sobre mim, eu te processo. Aí eu falei, relaxa, pra eu fazer um TikTok sobre você, você precisa fazer alguma coisa interessante. Aí ele fica assim, pra mim, juro. Aí eu falei, não é que ele fez? Aí eu fiz um TikTok falando. Um dia um cara falou que ia me processar. Ele não fez nada. E você tem advogada, né? Sim, Tem doutora esse Natskang detalhe. resolve tudo, gente. Quem precisar, eu tenho um contatinho de uma advogada que ela é ótima. E, amiga, como começou a amizade de vocês, assim? Pela internet. E vocês viraram, tipo, hiper bestes. Juro, ela é meu rim esquerdo, eu sou o rim direito dela.
Eu juro, gente. Tipo assim, a minha história com a Natália é muito engraçada, que é quase uma história romântica. A gente se conheceu no TikTok e tal, e aí, eu não sei como, a gente começou a conversar. E aí, no dia que a gente se conheceu e começou a conversar, tipo, pegou o WhatsApp uma da outra, a gente ficou, tipo, até 8 horas da manhã conversando a noite inteira. Noite inteira, e aí eu falei, tipo, você é minha melhor amiga, eu encontrei. E aí, tipo, eu e ela, a gente já passou poucas e boas, gente, tipo assim, poucas e boas. De verdade, assim, várias coisas incríveis, assim. E faz pouco tempo até que a gente se conhece, foi em 2020, uns 4 anos. Tipo, Me conta uma poucas e boas de vocês. nossa! Não precisa ser Todo só- fim de semana, né? Todo fim de semana. Porque é todo fim de semana no mesmo lugar, né? Que a gente vai todo fim de semana para Cunha Gago. Para quem não conhece a Cunha Gago, por favor, não conhecer, né? Você não merece esse desprazer, mas a gente ama. E aí, tipo, nossa, a gente, sei lá, deixa eu pensar uma história muito boa que aconteceu comigo. A gente já brigou com pessoas, tipo, não de sair na mão, mas tipo de discutir uma por causa da outra. Tipo, a gente é literalmente real, assim, uma pessoa. A gente. Ai, tem uma ótima. Eu amo que você lembrou do nada. Lembrei, essa é ótima. Teve um namorado que terminou com a Natália. E eu lembro que, na época, eu fiquei indignada que ele terminou com ela. E aí eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, quem você acha que você é pra terminar com a minha amiga? E eu humilhei ele, gente. Eu tenho um pouco de vergonha. Eu peço desculpas. Eu acho que ele não vai ver isso, mas eu peço desculpas se ele vê ou alguém. Mas eu humilhei ele. Eu falei, você não podia ter feito isso com ela. Você tinha que ter pelo menos, sei lá, dado sinais. Porque ele não deu sinais que ele queria Não, terminar é com ela. realmente, assim, eu acho que é de bom tom você pelo menos mudar um pouquinho antes, Tipo, sabe? fica um pouco frio, sabe? É. Tipo, aprende a dar sinais. Mas não. Sabe? Aí, eu juro, eu fiquei louca. Mas, gente, eu mandava áudios e áudios xingando ele. Áudios e áudios. Eu fiquei louca. Porque ela ficou muito triste. Ela chorou muito no dia, mas durou só um dia também. Eu falei, nossa, você me fez passar isso, você podia ter sofrido um pouquinho mais, né? Me fez passar essa vergonha. Mas, assim, a gente faz essas coisas, assim. Mas teve várias. A gente foi pra Nova York juntas. E aí a gente foi pra uma balada. E foi muito engraçado que as pessoas. A gente foi pra uma balada que literalmente era de nova-iorquinos. Então, tipo, quando a gente chegou, era muito engraçado, porque as pessoas nitidamente perceberam que a gente era latina, assim. E aí, nossa, foi muito bom, assim, gente. A gente fala que foi aquela noite, foi a melhor noite da nossa vida, assim. Foi muito legal. A gente. Cara, agora que a gente vai viajar pro Japão, acho que vai ser muito incrível. A gente passou o ano novo juntos, que foram momentos muito legais, assim. Então, a gente tem muitas histórias, é que eu até esqueço, são muitas. E aproveitando esse gancho, eu queria te pedir para literalmente discorrer sobre um assunto. Na nossa vida, assim, é muito curioso até o quanto a gente. E talvez você seja a pessoa perfeita para falar sobre isso, até pelas coisas que você já me contou. Mas o quanto a gente deposita, às vezes, em homens uma expectativa, e são sempre as mulheres da nossa vida que estendem a mão e fazem as coisas pela gente, sabe? Que estão nos momentos mais difíceis e nos bons. Então, queria te pedir para falar sobre isso. Então, isso é muito real, né? Tipo assim, a gente sabe que isso vem da forma como os homens são criados na sociedade. Bom, para quem não leu Bell Hooks, Tudo sobre o Amor da Bell Hooks, fala muito sobre isso, sobre a forma que os homens e que as mulheres amam. E isso, em relacionamentos heteronormativos, faz muito sentido, assim. E os homens veem o amor de uma forma completamente diferente da gente. Então, os homens sofrem de uma forma diferente. E realmente, assim, eu acho que quem entende as nossas dores mesmo, porque entende o nosso lugar como mulher, entende o que a gente passa dentro da sociedade, entende o que é, por exemplo, cara, é muito doido esse lance de tipo, ser uma mulher solteira. Então, é muito mais fácil você ser um homem solteiro. Então, por exemplo, eu tenho na Nath um apoio emocional mesmo, assim. Cara, quando eu precisei, assim, quem teve lá foi ela, foi a minha irmã. É que eu tenho um irmão, que meu irmão é uma exceção, assim, masculina, gente. Tipo assim, meu irmão é uma exceção masculina, mas ainda assim é um homem, né? Mas, assim, eu acho que você está completamente certa. Cara, quem apoia a gente são as mulheres. E eu fico muito triste, assim, porque eu vejo que vem vindo uma onda de voltar um pouco desse lance de rivalidade feminina. E
tudo bem. Eu acho que a gente pode brigar com as pessoas independente do gênero delas, né? Porque tem gente que é escrota mesmo, né? Independente de ser homem ou mulher. E eu Aham, brigo total. mesmo. E quando, tipo assim, cara, as mulheres estão tendo comportamentos idiotas, tipo, que eu noto, assim, eu falo, cara, vocês estão sendo idiotas. Tipo, Não, no nosso meio mesmo, é um meio muito complicado nesse aspecto, assim. Eu aposto que, tipo, até você e a Nath diversas vezes devem ser colocadas em lugares, tipo, de comparação, de, sabe, quererem promover, às vezes, isso até entre vocês duas, que são super amigas, cara, sabe? as pessoas nunca tiveram coragem de fazer isso, sabia? Ah, amém, porque... As pessoas não têm coragem, acho que, de fazer isso. Porque eu acho que também, se fizeram, eu acho que a gente nunca nem conseguiu enxergar, sabia? Uhum. Mas muito, muito. E assim, e existe uma coisa também, assim, gente, eu não vou passar pano porque é mulher. Eu não vou passar pano porque é mulher. Tipo, tem muita gente no nosso meio que é escrota mesmo. Tipo, que é Sim. escrota e tal. Mas assim, tudo que eu falo, tipo, e às vezes eu sou dura nos meus vídeos, tipo, é por amor às mulheres, tipo, porque eu não quero que elas passem por situações dolorosas. Eu não quero que elas sejam feitas de idiotas, sabe? Elas não são idiotas. Tipo, a gente tem tanto potencial para chegar nos lugares, para se impor, sabe? Então é isso que eu prezo muito, tipo, cara, eu quero que vocês se imponham, eu quero que vocês não sofram o que eu por situações que eu sofri muito, por inseguranças que eu tenho, tipo, eu quero que as pessoas saibam da minha insegurança, para que elas não tenham a mesma insegurança que eu, sabe? Ou para que elas se sintam abraçadas. Então, isso é muito doido. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer recente. Não era uma coisa que eu fazia no meu Instagram. Tipo, as pessoas não sabiam sobre a minha vida no Instagram, assim. E eu decidi falar sobre a minha vida porque eu queria que as pessoas vissem que eu era uma garota normal de 25 anos, sabe? Isso foi muito legal. E qual que é a sua maior insegurança, você acha? Cara, eu acho que a minha maior insegurança é o que eu mais lido no meu dia a dia, que é ser uma mulher solteira sozinha, tipo assim, cara, eu nasci sozinha, eu vou morrer sozinha. E tipo, isso é uma pauta na minha terapia, por quê? Porque a minha criação não existe uma mulher solteira na minha família. Tipo, não existe. Todas as minhas tias são casadas, todas as minhas primas são casadas. Sei lá, eu não tenho. Tipo, a minha prima, que é um pouco mais nova que eu, também já namora, assim. Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu lido muito, porque eu não tenho muitos exemplos familiares. Eu cresci até eu morar sozinha, eu morava com os meus pais, com a minha avó, que foi casada durante anos, e era esse o exemplo que eu tinha. Então, isso é uma coisa. E eu sou muito gentil comigo mesma, nesse sentido de, tipo, cara, eu passei 23 anos da minha vida aprendendo sobre isso. Pode ser que não seja em 2, em 3, em 5 que eu aprendo também a lidar, sabe? Mas é uma coisa que eu enxergo muito, assim, e eu tento lidar. Amiga, eu achei isso muito lindo, assim, muito incrível mesmo, porque não é todo mundo que consegue falar abertamente sobre isso. Até porque a gente está num momento, sabe, que é muito incrível que, tipo, a gente veja tantas mulheres empoderadas. Mas é também difícil falar em voz alta que, às vezes, você tem uma carência que vem de uma coisa que não é nem que você queria ser assim, sabe? Então, é muito legal, assim, escutar alguém falando abertamente sobre uma coisa que é um assunto sensível na vida de muitas meninas e Sim. mulheres, sabe? E também, não é um problema. E isso foi uma coisa que, logo em seguida, que eu descobri que isso era uma insegurança para mim. Eu ficava falando. Cara, sério, está complicado hoje. Eu tô esperando ele parar. Vai, dá sua opinião. Vai, homem. Homens hablando. Ai, nossa, homens não podem ver uma Gaslighting. mulher no topo, né? Posso falar? Ai, passou coisa. A Leona Latti também para isso. Eles ficam com medo. Mas quando eu, tipo assim, logo quando eu percebi isso, e aí eu ficava tipo assim, eu não posso sair com homens, porque eu tô tentando tampar um buraco, eu tô tentando isso, eu tô tentando aquilo. Ah, eu não posso dar moral para homem, eu não posso para. E aí eu cheguei para minha terapeuta e eu falei, eu fui sincera, eu virei para ela e falei assim, você acha que eu tento o tempo todo me relacionar, tipo, é algum problema? Ela falou, Ana, você vive sua vida normalmente, você faz outras coisas, você não pensa nisso o tempo todo. Não tem problema nenhum você querer se relacionar com as pessoas também. Tipo, a gente pode querer se relacionar também, tá tudo Sim. bem, gente. E aí eu ficava, nossa, será que eu sou carente demais? Ela falou, e se for, isso é um traço da sua personalidade?
Ela falou, isso é um traço da sua personalidade? Tipo, tá tudo bem também você ser uma pessoa que gosta de se relacionar. E aí eu falei, caramba. E aí tem esse equilíbrio. Esse equilíbrio de, tipo assim, eu preciso saber lidar que eu sou uma mulher sozinha e tal, e que eu não dependo de ninguém. Mas eu também sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar, que pra mim é gostoso estar perto das pessoas. Então, eu tô nesse momento que, tipo assim, eu aprendi a lidar com isso, sabe? Que pra mim não é um problema eu gostar de me relacionar. Tipo, não é problema nenhum. Eu nunca vou chegar e ficar, tipo assim, ai, nossa, ai, ficar saindo, perdendo meu tempo, sabe? Tipo, eu nunca vou fazer isso. Sim. Tipo, a gente tem que sair mesmo, a gente é jovem, é gostoso sair, é gostoso namorar e tal. Mas isso também não precisa ser algo que tire a nossa noção de vida. Que foi o que aconteceu comigo. Tipo, tirou a minha noção de vida. Eu não tinha sonhos, eu não tinha nada, porque eu só pensava nisso. Sim. E aí hoje, tipo, com mais maturidade, eu vejo, dá pra ter um pouco dos dois. Não, eu entendo muito, assim, porque eu passo por uma coisa parecida que é, basicamente, eu sempre tive vontade de morar sozinha, e ao contrário de você, por exemplo, cara, meus pais são separados, meus avós são separados, assim, sabe? Tipo, nunca vi muitos casamentos na minha família. Eu sempre tive vontade de morar sozinha, ter meu espaço e tal, mas assim, a minha própria mãe era muito presente na minha vida, sabe? Até então, quando eu morava junto com ela. E quando eu me mudei, eu falei assim, nossa, finalmente eu vou ter tudo que eu queria. E eu descobri que eu não gostava de ficar sozinha, sabe? Eu gosto de companhia e, tipo, eu passo 2 dias sozinha em casa e eu fico, a vida não é tão legal assim, sabe? Uhum. E isso não é um problema, E não tá? é um problema, exato. É só o jeito que eu gosto de viver. Assim, eu gosto de estar cercada de pessoas. E qual é o problema? Seja, assim, qual é o problema de eu querer uma companhia? Seja uma amiga, seja um cara, seja uma mulher, sabe? É que as pessoas associam a isso de que você não gosta de ficar sozinha consigo mesma. Mas não é isso. Tipo, não é isso. Eu convivo muito bem comigo mesma, gente. Eu tomo banho sozinha, eu durmo sozinha, acordo sozinha. A gente faz muita coisa sozinha, tipo... Sim. Mas se eu quiser ter um tempo do meu dia com alguém, isso não deixa de ser saudável, sabe? O Uhum. ponto é quando você deixa de fazer as coisas, você deixa de comer, você deixa de viver, porque você não consegue ficar sozinha. Aí sim é um problema, mas de resto, tipo assim, não tem problema nenhum. Você querer dividir a vida com as Não. pessoas. A gente tá aqui nesse mundo pra isso, Não, sabe? Pra trocar. e é uma onda, tipo, também disso, de tipo, ai, porque você precisa aproveitar a sua própria companhia. Justo, a gente precisa aproveitar a nossa própria companhia. Mas isso também cria um peso de que se a gente quer ficar com alguém todo fim de semana, se a gente não quer passar um fim de semana sozinho, que a gente se odeia. Tipo, não me odeio, eu só gosto de ficar perto dos outros. Eu posso. Né? Tipo, Por favor, eu vocês posso. permitem. E, assim, qual foi o melhor e o pior date da sua vida? Ai, nossa, o melhor. Eu amo essas Ainda tô histórias em de busca, date. né, do melhor date da minha vida. O melhor até agora, porque há quem vá superar. Cara, o melhor date da minha vida. Nossa. Ou o primeiro pior. Porque às vezes é mais fácil. O pior tem vários, gente. O pior tem vários. Mas assim, o pior... Cara, teve o que mais viralizou, assim, que foi o menino que vomitou no date, né? Eu não sei se você viu esse vídeo. Eu não vi esse vídeo, eu tô chocada. Cara, é um vídeo que tem milhões, assim, de visualizações. Que era um cara que eu tava saindo. Assim, por enquanto eu tô com dó, sabe, dele. Então, exato, foi isso que eu senti. Por isso que não é o pior. Tipo, a gente já tinha saído acho que várias vezes. Sei lá, umas 3. E aí, tipo, ele tinha desmarcado comigo. E aí, era um domingo que a gente tinha remarcado. E ele não queria desmarcar de novo. Só que o ponto, ele tinha saído e bebido muito no dia anterior. E ele tava de ressaca. Só que ele não quis desmarcar comigo, porque ele achou que eu ia achar que ele não estava interessado. E aí ele foi, de ressaca. E aí quando ele chegou, tipo, a gente marcou numa loja que era tipo uma galeria, assim. Quando ele chegou, eu falei assim, nossa, ele tá de ressaca, coitado. E aí era perto da nossa casa, a gente estava andando ali no centro, porque a gente morava perto. E aí, na hora, a gente estava andando assim, aí a gente ia tomar um café. E eu falando, né, desse jeito meu, sei o que lá, tal, sei o que. Aí quando eu olho, ele não tá do meu lado. Aí eu olho pra trás, ele está vomitando. Ele estava vomitando, tipo, litros, coitado. E a sorte é que a gente estava na frente da casa dele. E aí a gente falou, tipo, não, vamos lá, tal, não sei o quê, né? Se precisa de alguma coisa, tal. E aí eu fui embora e foi isso, assim. A gente passou 5 meses saindo depois. Eu não sei se eu conseguiria, tá. É porque foi de ressaca, ele era muito legal. Tá. E a gente passou 5 meses saindo, e aí ele falou que ele não queria namorar, e aí deu, tipo, 1 mês e ele começou a namorar outro menino. E você aguentou o cara que vomitou pra Exato, tudo isso. Eu espero que ele Ai, vomite. que ódio. Nossa, eu ia falar uma coisa horrível. Deixa quieto. Não, mas o pior mesmo pra mim foi um francês que eu saí. Eles são muito podres, Eles assim, são com o todo respeito, eles são mas ó, todas com todos, as minhas amigas. com zero respeito.
Não, todas as minhas amigas que já saíram com algum francês falam que Eles eles são são péssimos. Eles tipo, são ou eles ó, estão gente. traindo a namorada. Tipo, é sempre uma história bizarra, sabe? Ele ficou falando no meu preenchimento labial. Ele ficou indignado que eu tinha preenchimento labial. E aí ele ficou falando, nossa, essa história é muito louca, gente. Eu saí com esse francês. E aí ele ficou falando do meu preenchimento labial. Que ele ficou falando como as brasileiras tinham um costume de fazer procedimentos estéticos e tal. E eu falei, tipo, tá. Tá, e daí? Exato. Aí ele virou pra mim assim, imagina, eu vou apresentar uma namorada e ela tem silicone. E aí eu vou na piscina com os meus pais. O que eles vão pensar da minha namorada? Aí eu fiquei, primeiro, que eu nem tenho silicone. E se eu tivesse? E se eu tivesse? E aí, beleza. Aí, achei o ó, tá? Eu não ligo de dividir conta, gente. Isso não é um problema pra mim. Mas ele era rico e ele dividiu a conta comigo, tá? Porque ele era francês, ele trabalhava aqui. E ele era com certeza ele mó ganha burguês. muito Não, ele dinheiro. era mó burguês, maior burguês. E ele dividiu a conta comigo. Tipo assim, Gente. pô, eu não ligo nem um pouco. Eu não ligo, tipo, isso é zero um tabu pra mim. Mas esse dia eu fiquei brava, porque eu aturei ele a noite inteira e ele ainda me fez eu dividir a conta com ele. Aí, eu nem beijei ele, nem nada, fui embora. Eu postei um vídeo. Uma menina que saiu com ele por 6 meses veio falar comigo e falou assim, é o fulano, tal, tal, tal. Eu falei, é. Era ele. A gente virou amigas, se conheceu em um bloco. Tipo, a primeira vez que vai fazer 1 ano. A gente foi pro bloco juntas, a gente virou amigas. Ele viu a foto nossa, ficou indignado. A gente Eu tô descobriu, muito e a feliz. gente virou muito amiga. A gente descobriu que a gente fazia aniversário no mesmo dia. A gente comemorou nosso aniversário no mesmo dia. Foi super legal. E esse cara deve estar sonhando com as duas até hoje, tipo... Ele deve. Nossa, um beijo pro querido. Porque ele era até bonito, mas ele era o ódio chato. Não, real, assim... E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu ficava perguntando, é verdade que francês não toma banho? Porque ele me ofendeu. Aí eu fiquei perguntando. Assim, você usou todos os estereótipos que ficam usando com a gente em, sei lá, qualquer filme, qualquer coisa, qualquer lugar que a gente vá, contra ele. Exato, eu fiquei, nossa, não, porque aqui dizem muito que francês não toma banho, que os perfumes franceses são famosos, né? Porque vocês passam pra esconder o cheiro. Amiga, eu ficava achei falando pra ele. perfeito. E ele falava o quê? Ele falava, não, eu tomo banho todo dia. Aí eu falava, é porque você mora no Brasil, né? A gente se alfinetou a noite inteira. Gente. Gente, mas também, eu devo ser meio chata de sair. Eu acho que eu sou meio chata. Amiga, eu tenho um quadro aqui que chama Fora de Contexto. E a ideia é a gente falar sobre uma coisa que não tem nada a ver, mas eu acho que tem a ver com você. Eu queria que a gente falasse sobre corrida. Porque é uma coisa assim, eu tô com uma questão... Corrida, é. Tipo assim, eu não sei nem por onde começar, sabe? Nem eu. Eu acho legal, eu já quis, eu já tentei. Eu já tentei Mas muito. parece que eu acho vou deve ser morrer. disso. É. A gente não deve ser bem resolvida, que a gente não consegue correr, né? Que a gente vê todo mundo correndo e não consegue. Amiga, eu dou 2 passos, assim, parece que eu vou ter um infarto. Eu fico com canelite. Menina. Me dá uma dor, uma dor. E aí, meu sonho era correr no minhocão, era para do minhocão, o povo tudo correndo. Você mora ali do lado, realmente. É O um povo mico. vai até o minhocão pra correr. É um mico, juro. Eu corro, tipo assim, 2 minutos. Aí eu fico olhando pra ver se alguém que tava perto ainda tá perto, né? Porque vai ficar feio. A pessoa vê eu começando e parando. Sim. Ai, não, gente, não. Gente, eu entendo, né? Primeiro, eu já acho fake esse negócio de que é um esporte barato. Um tênis bom de corrida tênis é caro. muito caro. Assim, os bons mesmos é tipo R$1.000. Eu acho Corrida caro. é caro. Você vai se inscrever numa corrida, é caro. Aí, precisa correr direito, tem que pagar uma assessoria de corrida. Aí, os looks pra correr também. Aí, aqueles gel, você já viu, menina? É caro pra caramba. Não, porque assim, fora isso, é tudo meio que pra ser aesthetic também, né? Não é só, tipo, sobre correr porque você ama. Tipo, tá uma onda Não, disso agora. É agora. a vibe, né? É corredora. vibe. Não é. Ai, bota esses bofs pra correr mesmo também, né? Bota que ficar tudo em forma, né? Tá ótimo, enquanto tá sendo saudável, tá ótimo. Mas assim, eu não vou correr. Mas o que você acha sobre, tipo, esse... Não sei se você viu o negócio da meia azul e tudo mais, e que, tipo... Que isso? Você não sabe... Amiga, basicamente, tipo assim, no Ibirapuera... Tá. Eu vi do Tinder, né? Tinder não, né? Do Flerte. É um... O flerte da meia azul. Exato. Tipo, as pessoas usam uma meia azul pra identificar que elas estão solteiras. Mico, né? Acho mico, gente. Eu também. Tipo, assim, eu acho tipo, muito mais sou muito genuíno. desesperada. É muito mais genuíno você só entrar num aplicativo, sabe? Se você quer realmente ir num date. Do que você ficar mandando mensagens subliminares pela meia. Ai, tipo, nossa... Eu tô usando pulseirinha do... Lembra aquelas pulseirinhas que a gente usava? Tipo, nossa, gente, quando eu não sei... A galera de... Ó, eu vou falar uma coisa aqui.
Amiga, quem casou, casou. Sorte sua que você namora, viu? Porque a galera desaprendeu a chegar simplesmente... Tipo assim, pô, você tá correndo com a pessoa e tal. O que custa você chegar do lado da pessoa e falar assim... Ai, você sabe um lugar aqui perto que dá pra comprar água? Atitude, gente! Não precisa de uma meia, sabe? Exato, você não precisa de uma meia. Você chega na pessoa e fala assim... Ai, você sabe um lugar aqui perto pra comprar uma água? Aí a pessoa fala... Ai, não sei. Ai, quer me ajudar a procurar? Vamos procurar comprar uma água? Tipo... Sim, se a pessoa estiver interessada em você, ela vai reagir bem. Senão ela Exato. vai falar, tá bom, meu filho. Tipo, Vai nossa, lá. vaza. É que você Tipo, tá- ai, não deixa sei. eu correr. Não tô afim, já tenho minha garrafa aqui. Exato. Tipo, exato. E aí a galera desaprendeu. Eu concordo. Tipo, não, sinceramente, eu já entrei muito em aplicativo de namoro, né? Porque eu acho muito mais fácil que hoje em dia. Mas porque você sai, é isso, ninguém entendeu? flerta. É muito mais genuíno. Tipo, você tá ali, você tem um objetivo, a outra pessoa sabe. E, tipo, tá tudo bem, entendeu? Agora, Você você começa a colocar uma conversar. meia pra, tipo, você não... Porque tem gente que, sei lá, tem preconceito, não quer fazer parte. Tipo, ai, não quero estar em um app de namoro. Ai, sim, usar uma meia que é super legal, né? Então, é isso que eu tô super querendo cool, dizer. gente. Hoje em dia é muito mais cool você entrar num aplicativo. E ultimamente eu tô meio bodeada, não tô muito. Mas assim, me dá na telha eu volto, viu? Então, tá certíssimo. E eu já conheci várias pessoas super legais. Eu tenho vários amigos super legais que usam. Sabe o que eu penso? Eu sou super legal e tô lá. Então provavelmente vai ter alguém legal. Exatamente. Eu penso a mesma coisa. Eu prefiro ser positiva. Tudo bem que eu nunca arrumei nada, mas decente. Mas o francês foi de lá. O do vômito. Amiga, pelo menos você, tem histórias boas pra contar no seu E TikTok. eu não falei o date bom, né? Nossa, gente. É realmente muito difícil de achar um. Não, eu já tive vários dates bons. É que eu me apaixono. Esse é o problema. Ai, você se apega. Eu sou pisciana, né, amiga? Eu sou pisciana. Mas teve um date que eu fui que foi super legal, que foi um menino que a gente passou, tipo assim, umas 3 horas rindo, sem parar. Sem parar da mesma história. É que eu não vou falar aqui porque era a história de outra menina. E ela vai se identificar, vai que ela escuta, né, e se identifica. Mas a gente passou, tipo, umas 3 horas rindo e foi muito engraçado. Muito legal. Mas eu gosto de date simples, entendeu? Tipo, eu gosto de coisa simples. Não, até porque, assim, nada contra quem faz. Mas tem umas coisas, tipo, meio superestimadas que são meio cafona, sabe? Tipo o quê? Ai, amiga. Você estava colocando numa posição aqui meio ruim. Ah, mas, cara, por exemplo, eu não sei se eu ia achar tão legal, tipo, uma cama cheia de rosas. Tô fora, bicho. Sabe? Eu me coloco nessa situação por você. Eu tô fora. Eu tô fora, amor. Eu e a Leona lá, sozinha, Sabe, solteira. tipo, é um esforço Tá desnecessário. ouvindo, viu, Pedro? Mas ele não faria isso, eu acho. Ai, Então, que bom. tipo, a gente tá alinhado nesse Ah, aspecto. tem que alinhar as expectativas, né? Tem que estar alinhada. Não, eu acho ó. Não, amiga. é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo, Gente, vale a intenção, tá bom. Mas é cafona. Eu não ia gostar. gente, é o básico, sabe? Se você conhece a pessoa o suficiente... Porque, tipo assim, você tá no nível de fazer isso, você conhece a pessoa o suficiente. Você sabe que ela não ia gostar. Tem gente que é meio, né? Ai, amiga. Sei lá também, né? Vai saber. Ai, sei Mas lá. eu ia... Eu não sei se eu ia rir. Eu não sei. Eu acho que eu ia chorar de desespero. Não, eu ia ficar muito mal. Tipo, eu ia me sentir, acho que, obrigada a, sei lá, quase que ficar com a pessoa porque ela se esforçou demais. Nesse nível, né? E, tipo, Tem umas só que, pessoas- assim, é terrível, sabe? Ah, então, eu nunca fiz essas coisas. Tipo, eu sou tão normalzinha, gente. Como que eu tô solteira ainda? Não tem um amigo aí pra mim, não? Tem. Ah, eu quero. Me passa depois o Insta. Tá bom. Se vocês virem a Ana agora com tal pessoa, saibam que fui eu que indiquei. Meu sonho. Não, mas real, vou atrás Engaja, de amiga, fazer um engaja aí. double date. Por favor, amiga, engaja aí um bofe pra mim. E assim, para finalizarmos, queria te perguntar um conselho que você daria para alguém de 20 e poucos anos. Ai, isso é tão difícil, né? Mas... Eu acho que é o que eu falei durante o tempo inteiro, assim, crie sonhos. Mas crie sonhos que... Não é que eu não quero ser pessimista, né? Muito longe disso, assim. Mas crie sonhos palpáveis, sabe? E aí o palpável você decide o que é palpável para você ou não, sabe? Mas crie sonhos. Eu acho que isso é importante. Você ter sonhos em todos os aspectos da sua vida. Não só sonhos nos aspectos amorosos, não só sonhos nos aspectos profissionais. Porque um dia a gente pode perder nossa vida profissional. Um dia a gente pode perder alguém que a gente ama. Então, tipo, eu acho que o que mantém a gente motivado para continuar as coisas é sempre ter algo para almejar. Então, por mais que você se realize, assim, crie novos sonhos. Eu acho que isso, para mim, é o que me move, assim. Tipo assim, cara, eu conheci tal lugar, tipo assim, eu conheci Nova York, e eu vou criar o sonho de conhecer outro lugar.
Tipo, sei lá, eu consegui sair da casa dos meus pais. Poxa, agora eu vou sonhar em ter minha casa própria, mas eu vou sonhar também sei lá, poder ajudar meus pais com alguma coisa. E também sonhar algo pra mim. Tipo, agora eu posso sonhar de pagar uma faculdade pra mim, sabe? Eu acho que é criar sonho em diversos aspectos da vida. Acho que isso é importante, assim. Amiga, se você não tivesse feito moda ou fosse influenciadora, você devia ser psicóloga. É que a minha psicóloga sofre, né? Coitada, gente. A minha psicóloga sofre. Mas é que eu sou pisciana, por isso que eu tô falando de sonhos, né? Sim, mas eu amei. Muito obrigada, assim, por toda a nossa conversa. É muito legal ter alguém aqui que eu realmente admiro, que dá tantos conselhos eu bons. amei. E E eu amei que. Sabe o que eu amei? Porque normalmente as pessoas me chamam só pra falar sobre moda. E eu amo falar sobre todos os aspectos da minha vida. Eu amei que as pessoas me conheçam mais. Adorei. Foi muito legal. é sério, muito feliz mesmo. Obrigada. Eu que amei. Foi um prazer.